Vamos chamar o João Gabriel de Lima para conversa também, para o nosso grupo de zap aqui do Conexão Nova Manhã. Vamos lá. Boa. Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. Bom dia, João Gabriel de Lima. João Gabriel de Lima é colunista do Estadão, escritor, professor da FAP, nosso colunista aqui no Nova Manhã. Tudo bem, João? Bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mauro. Bom dia, Diogo. Bom dia, Ana. João, hoje nós vamos falar sobre o programa do presidente Lula, a comunicação dos governantes com seus eleitores. O presidente Lula ontem inaugurou uma live, né? O Bolsonaro fazia isso toda semana. Acho que agora tem a live do Lula também. Diga lá, João. Pois é, eu queria destacar uma coisa lá. Primeiro, não é uma coisa nova, né? O primeiro presidente da democracia brasileira tinha um programa de rádio. Naquela época não tinha live, né? Ele tinha conversa ao pé do rádio. A gente teve as famosas lives do Bolsonaro, agora a live do Lula. Tanto o Lula como o Bolsonaro, eles têm uma coisa em comum, o que é o fato de serem políticos e presidentes da República que gostam de se apresentar de forma informal para os eleitores, né? Conversar, uma conversa mais informal. E o interessante é comparar um pouco os estilos do Bolsonaro e do Lula e a gente responder a seguinte pergunta, né? Até que ponto significa que os presidentes estão prestando conta para os eleitores, né? Então, acho que a comparação, a coisa mais interessante para a gente comparar em relação ao Bolsonaro e ao Lula, é que, no caso do Bolsonaro, como até foi escrito recentemente numa tese acadêmica sobre o Bolsonaro, que acaba de sair, uma tese que acabou de ser defendida na UERJ, orientada pelo professor Fabiano Santos e escrita pelo Thomas Trauman, que é consultor e jornalista do mercado financeiro, né? Ele analisa um pouco as lives do Bolsonaro ali e ele mostra que o Bolsonaro ele se dirige principalmente ou quase exclusivamente aos seus próprios eleitores, né? Então, o que eram as lives do Bolsonaro? Era o presidente da República tentando colocar temas na agenda de discussão, mas ele colocava esses temas se dirigindo aos seus próprios eleitores e deixando que os eleitores repercutissem isso nas redes sociais. Ele não se dirigia aos não eleitores dele, aos que discordavam dos temas. Então, por exemplo, quando o ex-presidente Bolsonaro defendia a liberação das armas, ele não se dirigia a quem discordava disso e fazia um aceno para quem discordava. Ele defendia aquilo de forma veemente para os eleitores dele colocarem isso nas redes sociais. O Lula ele fez uma live muito interessante no sentido que ele falou com pessoas que votam nele e pessoas que não votam nele. Foi uma live num ambiente controlado, com um tema muito claro, que era agronegócio, MST, agricultura, e ele faz um aceno ao agronegócio, que não votou nele, e com quem ele teve várias altercações e tal, e também ao MST, que votou nele, que vota tradicionalmente do PT. No caso do agro, ele fez um aceno positivo ali, reconhecendo o fato de que o agro é completamente importante, inclusive para a melhoria atual dos números econômicos do Brasil, né? E no caso do MST, ele faz ali uma criticazinha, dizendo que o MST não precisa mais invadir terra e tal, e ele tenta chegar ali a um meio termo, ele tenta fazer uma conciliação. Agora, a grande pergunta, depois de definir aí os dois estilos, né, isso significa que o presidente Lula está prestando conta aos eleitores e Bolsonaro prestava contas? Não. Uma live no ambiente controlado não é uma prestação de contas. Aqui em Portugal, onde eu moro, cito sempre Portugal, né, e o Mauro deve lembrar disso, tem uma palavra muito bonita para falar da imprensa, que é comunicação social. Isso. Aqui eles falam, não, o presidente falou a comunicação social, esteve com a comunicação social. Por quê? Porque o presidente presta contas quando ele está fora do ambiente controlado. Quando tem ali um jornalista que não é amigo do presidente, que não faz parte do sistema de comunicação do presidente e que faz as perguntas difíceis. E o bom governante é aquele governante que sabe responder as perguntas difíceis, mesmo que às vezes fique meio irritado, né, como o Diogo falou aí do Omar Aziz, né, mas responde bem as perguntas, ele vai lá, ele é contestado, ele fala não é bem assim, ou é bem assim e tal. Então, a prestação de contas ela é feita na comunicação social. O presidente que presta conta para o seu eleitor é aquele que dá muita entrevista. Não à toa, os presidentes democráticos e democratas, aqui em Portugal,
A gente tem o Marcelo Costa, dão muita entrevista para a comunicação social. Lula e Fernando Henrique davam muita entrevista para a comunicação social. Em Portugal, aqui, quem não dá entrevista é o André Ventura, que é a extrema-direita, como é o Santiago Abascal na Espanha. Então, o meu ponto é esse. Eu acho que, ok ter live, todo mundo pode ter live, a tecnologia hoje facilita isso, mas nada substitui falar com a comunicação social, prestar conta e receber as perguntas difíceis e contestar e rebater. Me parece, João e Diego, a questão das lives, né, e dessa fala em ambientes controlados tá muito ligada a uma estratégia de comunicação, né? Que, aliás, vamos combinar que o Bolsonaro fazia muito bem. E ele e o núcleo ali que cuidava dessa estratégia. Isso é uma estratégia de comunicação, é você conseguir passar os seus recados justamente nesse ambiente que não é hostil, né, como você disse, né, João? Agora, a questão da prestação de contas à sociedade também precisa fazer parte dessa estratégia e nem sempre está sendo cumprida, né? Exatamente, até pela facilidade dos meios, né? Sim, Bolsonaro fazia muito bem, né? Como a gente disse, falando ao seu eleitor. E o Lula tentou passar recados ontem, ele usou aquilo como uma estratégia de comunicação. Mas eu não diria, ambiente hostil, embora faça parte de uma entrevista, você às vezes encostar o entrevistado na parede, mas eu diria ambiente democrático. É um ambiente onde a discussão é livre, onde o jornalista pergunta o que quiser e o presidente está ali, e o jornalista ele é de uma certa maneira o representante ali dos eleitores e tal, tirando as dúvidas, até porque ele tem a audiência dele, né? E ali esse é um ambiente democrático. Uma live controlada não é aquele ambiente democrático da comunicação social. E o Diego... João... Diga. Perdão, Mauro. Não, eu ia dizer o seguinte, para mim essas lives são o cercadinho do Lula, né? Tinha lá o cercadinho do Bolsonaro na saída do Alvorada, só acabou depois que o Fábio Faria entrou no governo, no Ministério das Comunicações, pediu para o Lula parar de falar ali em frente. Mas o cercadinho é o quê? No meu conceito aqui de cercadinho, professor, se o senhor me permite, é esse lugar onde não se é incomodado e onde se fala para os convertidos, né? Isso faz parte da política. O alerta vai se acender de fato, porque o Lula ele é um presidente, uma pessoa pública sempre muito acessível à imprensa. Sempre falou, sempre para, quando o jornalista chama, ele faz lá as brincadeiras dele, fala do Corinthians, né, fala de futebol. O Bolsonaro não, o Bolsonaro tinha ojeriza à imprensa e fazia as lives. Agora, se as lives do Lula passam a ocupar o lugar de coletivas e tiram essa acessibilidade que o presidente tem hoje à imprensa, aí me preocuparia, me acenderia um alerta. Agora, eu também chamaria atenção, professor, a diferença, né? O Bolsonaro, as lives dele era com aquela camisa do Palmeiras manchada, a caneta Bic, o pão com leite condensado em cima de uma mesa tosca, num cenário propositalmente tosco. E o Lula veio com essa coisa mais engomadinha, lembrou até o Café com o Presidente, né? Que tinha segundas-feiras dentro do sistema da EBC ali. E mesmo sendo um ambiente mais montadinho do Lula, ele soltou uma frase que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu acho que ninguém percebeu. Ontem ele falou na live assim, por isso que lives são importantes às vezes também. Ele soltou a seguinte frase: não precisa mais invadir terra. Ele estava falando do MST, né? Primeira vez que o Lula usou o verbo invadir e não ocupar, Mauro. Até o ministro Paulo Teixeira ontem aqui na Nova Brasil, quando você perguntou de invasões, ele falou de ocupações. Né? E ontem o próprio presidente Lula falou em invadir, né? Então a live, às vezes, professor, mesmo não sendo tão tosca como a do Bolsonaro, faz com que o Lula acabe falando coisas que, enfim, num momento de coletiva, né, formal, isso não saia. Muito interessante, muito precisa a tua observação, porque na cartilha do PT a palavra ocupação era muito importante. Desde lá atrás, já havia invasões de terra, né? O PT chamava as invasões de ocupação, era uma maneira de dizer que aquilo fazia parte ali da convivência democrática e tal. E o próprio Lula usou uma palavra que o PT não usa. Isso é bastante interessante. E só mais uma coisa, quando o Bolsonaro usa a camisa do Palmeiras meio suja e tal, toma iogurte, derrama iogurte na toalha, aquela coisa toda, isso é estratégia de comunicação também, né? Ele está comunicando uma coisa. Sim. Ele está chegando e dizendo, olha, eu sou igual a você. Eu também uso camisa de futebol, eu também comecei iogurte aqui no café da manhã e tal. E o Lula, nesse sentido, ele teve uma postura mais presidencial mesmo.
claro, descontraída, né? Não estava de terno, gravata, etc. Mas eu tenho uma postura mais presidencial, uma postura ali de falar com todo mundo e falar com vários segmentos da sociedade, e com uma roupa um pouco mais de presidente. Presidente no momento informal, mas presidente. Mas sempre bom alertar para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, para que eles fiquem atentos e atentas que tudo isso é uma estratégia, né? Tudo é comunicação, tudo isso é uma estratégia, faz parte da política, da estratégia da política. Então, assim, perceba por esse filtro e observe, né, quais são as estratégias, quais são os componentes dessa estratégia, para você não ficar só no discurso, naquilo que eles estão tentando pautar a comunicação social, né, como disse o João, e a opinião pública também. João, obrigado por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem.